Fala, cartoleiros e cartoleiras! Estamos aqui para trazer mais um vídeo no canal do Cartola Tático. Para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Roberto, mais conhecido como Paulo Analista. E chegamos no momento da nossa saga da mitada, nesse compilado de vídeos que a gente traz aqui no canal. Chegou o momento da gente trazer o vídeo de bons e baratos. Afinal de contas, como montar um bom time com dicas de peças barateadas e também uma ideia de como investir alto em algumas peças e fazer um bom balanço para não montar um time tão caro assim para quem não tem tantas cartoletas. E você que tem muitas cartoletas, vai falar, pô, Paulo, esse vídeo também é para mim? Sim, porque aqui você pode ver algumas peças que passam longe do radar do cartoleiro, tem muitas cartoletas, e que você pode se diferenciar. Se liga aqui em mais um time e mais dicas de jogadores bons e baratos após a vinheta. Bom, antes de começarmos, quero pedir para você deixar o seu like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo o que você achou desses jogadores que a gente vai trazer no campinho aqui para um time de bons e baratos e como montar um time interessante com 120 cartas. Comenta aqui bastante, deixa seu like e compartilha para todo mundo. Sem mais delongas, já vou colocar aqui na tela para vocês o nosso time de bons e baratos. Claro, a gente ainda vai ter uma base, vamos ver o que vai acontecer até o sábado, se vai ter jogadores que vai ficar improváveis, mas essa é basicamente a nossa base, beleza? Começando com o Everton no gol, um goleiro que a gente não precisa nem falar muito, tem um jogo contra o Flamengo que deve finalizar bastante, Palmeiras e Flamengo é um jogo sempre com poucos gols, e o Everton tem tudo para ser bastante exigido nessa partida, então a gente acredita que ele vai ser acionado para gerar defesas, mesmo que tome um gol, vamos supor que ele tome um gol, a gente acredita que ele vai fazer umas 4, 5, 6 defesas nesse jogo, acho que vai ser um jogador que vai pontuar bastante no gol. Laterais, o Juninho Capixaba. Pô, Paulo, o Juninho Capixaba é um lateral mais caro. Calma. A gente mostra aqui como colocar jogadores que são confiáveis, que têm a probabilidade maior de imitar, que em tese vão ser caros, como vocês vão ver o Vegete lá no ataque, mas esse balanço de algumas peças serem baratas dá para você investir um pouco mais alto em peças mais sólidas, como é o caso do Juninho Capixaba, aqui dentro de casa, muita média básica, desarme, pode participar de gols e assistências. Talvez o Rio Bragantino segure também o saldo de gols, então o Capixaba é uma peça que não dá para ficar de fora, por isso a gente vai estar investindo nele. Aqui a gente tem um lateral que está ainda em dúvida, mas que provavelmente vai estar em campo. A gente vai ter a escalação que é o Enzo Dias. O Enzo Dias está mitando demais com desarmes. No jogo da Copa do Brasil ele teve 7 desarmes. O último jogo também ele fez 11 pontos. É um jogador que tem contribuído bastante e vai ter um jogo de muito duelo. Mesmo o Mirassol sendo um time que para muita gente ainda é um franco atirador, o Mirassol dá trabalho fora de casa e por isso o Enzo Dias pode ser ali uma peça a participar até de gols ou também de alguns cenários de desarmes e duelos defensivos. Então é uma peça que a gente vai estar ligado. Se sair na escalação oficial, vai estar nosso time de bons e baratos. A defesa composta agora pelo Lianco, jogador Atlético Mineiro que vive uma fase muito boa, fez gol no jogo da Copa do Brasil no meio de semana, foi o melhor, né, jogador Atlético Mineiro em campo, então a gente acredita que com a média básica dele de entregar 2, 3 desarmes, mais esse jogo ofensivo dele, contra um Corinthians que fora de casa não rende o mesmo que o Atlético Mineiro viva um período de oscilação, a gente acha que o Lianco vai bem. E o Gustavo Mancho é também um jogador jovem do Fortaleza, enfrenta o Cruzeiro dentro de casa, então por isso a gente acredita também na média básica aqui do Fortaleza, que é muito instável, mas sempre oscila, né? Já foi mal, pode ser que seja um momento que vá bem, e ele pode ser uma peça interessante para a zaga, beleza? Vamos agora para o meio de campo. Oscar. Pouca gente falando do Oscar nessa rodada. Muita gente fala do Alan Patrick, muita gente falando do John, muita gente falando de outras peças, do Rascaeta, mas o Oscar é uma peça que tem, primeiro, contribuído muito com desarmes, tá? A gente olha somente o Oscar com gols, assistência, mas ele tem contribuído bastante com desarmes também, jogando até um pouco mais recuado em alguns momentos, para depois sair para o jogo, ter a bola parada, possa ser que tenha falta direta, então é uma peça pouco visada, mas que contra o Mirassol, que é mais frágil defensivamente, ele pode ser um mito nessa rodada. E a gente vem duas peças mais barateadas. O Oscar é mais caro, mas a gente tem o Rubens, que é o artilheiro do Atlético Mineiro no mês de maio com 3 gols, está jogando muito em qualquer posição que ele jogue, então é uma peça que contra o Corinthians pode gerar muita média básica também, e o John, que pega o Juventude, um jogador que gera também muitos scouts de gols, né, assistências, finalizações defendidas, faltas sofridas, desarmes, então como o Red Bragantino tem um jogo um pouco mais desequilibrado, vamos assim dizer, ao favor do Red Bull Bragantino, a gente entende que o John pode ser uma boa peça para essa rodada. Então aqui a gente tem um meio de campo muito forte. Os 3 jogam em casa,
O Atlético enfrenta o Corinthians, que é muito oscilante fora de casa, o Rubens está muito bem. O John pega um Juventude que fora de casa também não costuma ir bem. A gente vai ver como é que vai ser agora o desempenho com o novo treinador, mas tem muita dificuldade. E o Oscar pega o Mirassol, onde o São Paulo vem como favorito para esse jogo. Então é um meio de campo muito forte para essa rodada, beleza? Vamos agora ao ataque. Começando pelo nosso capitão, que é o Eduardo Sacha. É um jogador que também vive um pouco de altos e baixos, mas é um jogador que vai estar em praticamente todos os times. A gente vai explicar daqui a pouquinho o porquê dele estar com a faixa de capitão. A gente tem o Vegete, que a gente não precisa nem falar, homem clássico, decide muito o clássico, jogo no Maracanã, com o Fernando Diniz, ainda ajustando a equipe, foi muito bem contra o Fortaleza, não foi tão bem assim contra o Operário, acabou passando os pênaltis da Copa do Brasil, mas Vegete é sempre uma das peças mais exigidas do Vasco no ataque. Em clássico ele vai ser bastante acionado, tem grande chance de ele contribuir com o gol novamente desse modelo de jogo de Fernando Diniz. Então é uma peça assim que a gente vai estar dando apostada com 18 cartoletes. Mas aí, como eu trouxe, você tem como baratear as outras. A gente tem o Eduardo Sacha com 8.9, que é o nosso capitão, joga em casa também, pode ter o gol, tem ali também o cenário do pênalti, pode acontecer. E o Eric Puga do Bahia, poupado nesse jogo da Copa do Brasil, né, contra o Paysandu, o Bahia goleou, o Eric Puga não foi titular nessa partida e vai enfrentar um Grêmio sem muitos laterais e com muito potencial de gerar vantagem, como gerou no clássico Bavi. Então, o Eric Puga vem de valorização também, assim como o Vegete, mas é um jogador que tem tudo para mitar essa rodada contra um Grêmio que está muito frágil, muito vulnerável e ainda precisa mostrar para que veio nessa temporada, o que ainda não aconteceu. Vamos para o reserva de luxo para a gente explicar também um pouco a faixa do Eduardo Sacha. É um jogador, como eu trouxe, que vive muito de altos e baixos. Vive ali de momentos onde ele pode ir muito bem, mas também em jogos que ele acaba sumindo um pouco do jogo. Por isso que a gente não vai deixar ele de fora, para caso ele mije, a gente não seja o diferentão demais e perca os pontos dele, mas a gente vai com um banco forte, que é o André Silva como reserva de luxo. É uma das nossas apostas, pode reservar 120 cartoletas esse time. Aqui a gente tem um time de 170 cartoletas, sobrou 57, mas para você que quer baratear ou ver algumas peças que podem se diferenciar, é um bom time. Tem o André Silva com reserva de luxo, São Paulo joga em casa, ele tem grande potencial de ser uma das peças também bastante exigida no ataque, foi o cobrador de pênalti do último jogo. O São Paulo termina muito jogadas com cruzamentos laterais, buscando o André Silva ou bolas esticadas nas costas da última linha. O André Silva pode ser essa opção. O Emiliano Martins contra o Flamengo pode gerar muito desarme, um jogador que tem muito duelo defensivo, até pelo Palmeiras marcar ali com encaixes individuais contra o Flamengo, que tem um jogo muito posicional, ele pode aparecer. Aqui a gente colocou o James mais por necessidade, mas também, mesmo enfrentando o São Paulo, pode gerar média básica de desarmes. O Luciano Juba do Bahia também, um dos jogadores que foi poupado e que pode ser uma peça bastante útil nesse jogo contra a equipe do Grêmio. Lateral com velocidade, lateral que apoia bastante também. E aí o goleiro, o Cleiton, que como a gente trouxe, possa ser que seja exigido e também consiga segurar o saldo de gol. Se o Dias não jogar, a gente tem a possibilidade de outras peças. O próprio Cedric aqui do São Paulo, que às vezes joga um pouco mais avançado. O próprio Wendel, que se não jogar o Enzo, pode jogar o Wendel, que é mais ofensivo do que ele, também pode ser uma peça interessante. Tem ali outras peças que você, Calil, consegue também fazer um balanço para mitar. Então aqui é um vídeo para você que quer bons e baratos ou para você que quer se diferenciar. Tem peças aqui bastante interessantes para você também colocar ali no meio de campo, no ataque, na zaga, na lateral, algumas peças que pode fazer você ser o miteiro dessa rodada. O técnico, nosso time fica como o Thiago Carpini, o Santos viu uma fase muito ruim, te acredito que o Vitória pode ganhar do Santos e o Carpini também, para exigir ali as nossas cartas, foi o técnico mais em conta, porém, barato tem o Jubel Dia e 8 cartoletas, barato também tem o Seabra, que é muito forte, com as mesmas 8 cartoletas, o que difere é 0,20 cartoletas de cada um, tá? Então dá para você também fazer esse balanço, Paulo, 120, 122, talvez você esteja ali próximo e consegue trazer uma solução ainda melhor, beleza? Para a gente fechar, vou trazer aqui o nosso plano de sócios e conteúdos do canal. À direita você tem todos os nossos conteúdos que a gente tem semanalmente no canal, que a gente chama da saga da mitada. A gente termina a análise fazendo uma análise da rodada, vamos por rodada 10, a gente já faz o primeiro vídeo analisando a rodada 10 e uma prévia da rodada 11. Depois a gente vem com os palpites dessa rodada, depois a gente vem com dicas finais, montando um bom time, trazendo ali muitos conselhos interessantes. A gente traz também ali o time de bons e baratos. Nossa live todo sábado às 11h30,
semanalmente também de pé para a gente trazer muitos conteúdos, análise tática dos times para você entender como apostar e a melhor forma de se apostar em jogadores individuais ou em qual time coletivamente dá para apostar contra ou a favor. E aqui a gente tem nosso plano de sócio com apenas R$50 no Pix. Você pode mandar mensagem agora e fazer o Pix para o número 11 9 30 23 5520. Aceitamos também cartão de crédito, dividindo em 4 vezes, aí sobe para R$59,90. A gente tem também um plano que esse é um pouco mais caro, tá? De R$100, onde também a gente pode fazer ali um valor de R$90 se você estiver na live e a gente faz uma consultoria avaliando o seu time. Então você que quer ter dicas mais aprofundadas com todos esses conteúdos que a gente está trazendo, estatística de scouts, boas paradas, influência da arbitragem e muito mais, entre agora em contato que você não vai se arrepender. Chegou aqui, deixa no like, espalha para todo mundo e vamos em busca da mitada.